Já voltamos na sequência com o professor Luiz Saião respondendo perguntas. Professor Saião, olha, eu fiquei admirado com o Salmo 2. Como é bonito! Agora, na hora das perguntas, a observação é: como eu posso provar que este salmo fala de Jesus? Onde está escrito? Eu não vi aí Jesus. Como é que eu vou provar que, de fato, o rei aqui seria então Jesus? Olha, pastor Alberto, de fato, lendo o Salmo, não há nenhuma referência explícita à pessoa de Jesus. O que acontece é que o Salmo fala sobre o rei escolhido por Deus, e que esse rei, chamado de Filho de Deus aqui, merece toda a veneração, toda a honra, toda a homenagem especial. Então esse rei é a quem todos devem se sujeitar. Essa ideia se desenvolveu no Velho Testamento e trouxe a ideia do rei messiânico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar lá em Atos 4 a citação desse texto, revelando que ele faz uma referência à pessoa de Cristo, porque a dinastia de Davi ela foi interrompida na ocasião do cativeiro da Babilônia, quando o povo foi levado prisioneiro, né, assim que eles perderam a terra, o templo e tudo o que o povo tinha em Judá. E então Deus diz, eu vou fazer uma nova aliança, e ele restaura, vamos assim dizer, a linhagem davídica, tanto é que Jesus é filho de Davi, descendente de Davi, e ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Por isso, Jesus, não diretamente explícito no Salmo, mas o conceito está aqui, e ele só cabe perfeitamente com a pessoa de Jesus, e a partir dessa consideração e do estudo do Novo Testamento é que descobrimos que o Rei dos Reis, de fato, será o próprio Senhor Jesus. Tá certo, agora eu entendi, mas não compreendi. Veja bem, se Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, aí eu olho o verso 7, hoje te gerei. Como assim? Se Deus vai gerar então esse filho, aí complicou. Então, o grande problema é quando nós queremos entender esse texto sem levar em consideração o contexto que está sendo discutido aqui. Quando o texto diz, tu és meu filho, hoje te gerei, está usando uma linguagem que não é literal, porque o rei poderoso, superior, quando lidava com o rei vassalo, um rei, né, súdito, ele chamava esse rei menor de filho. E hoje eu te gerei significa hoje eu te dei essa posição de rei menor. E essa palavra gerar aqui não tem o sentido temporal, né, de que a partir de agora você passou a existir. Então o sentido é um sentido real. No Novo Testamento, isso é usado lá no livro de Hebreus, e o sentido, quando se diz que Jesus é gerado da parte de Deus, quer dizer que ele tem a mesma natureza de Deus, ou a mesma realeza que Deus tem, não que ele passou a existir num determinado momento do tempo. É isso que é o sentido. A ideia de hoje te gerei é que hoje você foi escolhido para a posição em que você está, e não geração no sentido biológico do termo. Aí a gente consegue entender melhor a ideia que está por trás aqui dessa discussão no Salmo 2. Agora ficou melhor. Mas ainda não querendo ser chato, o verso 2 do capítulo 2, o seu ungido, vem até com a letra maiúscula, ungido. Que palavra, que significado tem essa unção, ungido do Senhor? Como assim? É muito boa e importante essa sua observação, porque hoje quando nós pensamos em ungido ou unção, geralmente as pessoas pensam numa espécie de energia especial da parte de Deus numa grande celebração. E a ideia de ungido aqui é uma ideia que vem da antiguidade, né? Que é a ideia do rei que é escolhido por Deus. Porque quando um rei era escolhido, se derramava óleo na cabeça dele. Então o ungido significa, na verdade, aquele que foi escolhido para reinar. Então o sentido mais exato, né, quando o texto nos diz aqui no começo do Salmo 2 que os reis da terra estão conspirando contra o Senhor e o seu ungido, nós bem poderíamos dizer contra o Senhor e o seu rei escolhido. E aí
vamos entender o significado exato. Não tem nada a ver com uma espécie de energia, né, espiritual abençoadora, particularmente diferenciada de um ambiente de culto, né? Esse é o sentido do termo aqui no Salmo 2.